Tá tudo certo. 1, 2, 3. Boa noite, amigos. Nós estamos em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Hoje temos uma pergunta, inclusive, da Holanda. Vamos até iniciar o programa depois com ela. Temos o prazer. Da cidade de Lelystad, se é que se pronuncia exatamente assim, né? Bem, amigos, iniciando a nossa reunião, vamos fazer aquela conexão tão importante com nossos amigos da espiritualidade. Vamos solicitar deles as melhores energias, o seu carinho, sua amizade, para que possamos, ao receber essas energias, termos uma noite tranquila, produtiva, fraterna, e que se produzam aqui novos fluidos, novas energias que sejam utilizadas em benefício de outras pessoas que delas necessitem. Muito obrigado pela presença, tanto dos amigos espirituais como do pessoal que está acompanhando pela internet. Bem, o microfone está ok, o Jefferson está tudo direitinho? Então nós vamos hoje fazer uma palestra dialogada. Significa que vocês podem e devem fazer perguntas a qualquer momento. O Jefferson recebe-as pela internet, né? E aqui nós também movimentamos as questões. Bem, vamos iniciar antes da nossa apresentação, do nosso estudo de hoje. Nós vamos pedir para que a Giovana leia essa pergunta da Ângela. A Ângela, da Holanda, né? Cidade de Lelystad, né? Ela pergunta o seguinte: poderíamos considerar um milagre a influência dos espíritos amigos em nossas vidas? Muito bem, Ângela. Então vamos raciocinar. Olha, a influência de espíritos amigos em nossas vidas é uma amizade. Esse é o termo correto. É uma amizade. É uma presença de amigos, exatamente como você colocou, né? Então eles interagem conosco, eles nos intuem, né? E para que nós possamos fazer a conexão correta com esses amigos da espiritualidade, nós precisamos estar em equilíbrio. Conforme o nível de energia que nós estejamos, nós entramos em contato com espíritos de mais luminosidade ou menos luminosidade. Então, existem espíritos que são bem intencionados, outros são bem intencionados também, mas não têm conhecimento, não têm profundidade, são até bondosos, mas são, como Kardec chamava, de benévolos, são bonzinhos, mas são, na realidade, não preparados para nos darem as melhores orientações sobre questões da vida. Então, tudo isso existe. Então, essa interferência, essa participação, é um fenômeno de troca de pensamentos, de troca de energias, que existe 24 horas por dia. Você está vendo televisão, cinema, internet, brincando, jogando futebol, sempre está trocando energias com a espiritualidade. Isso não é nenhum milagre, isso é um fenômeno de comunicação telepática, né? Que nós podemos captar ou não. Quando captamos, aí torna-se uma telepatia realmente, um fenômeno telepático. Então, não é milagre. A palavra milagre, inclusive, ela não é muito adequada para que nós usemos em nada na doutrina espírita. Por exemplo, nós acreditamos, sabemos, os espíritos nos explicam, que o grande mestre Jesus, ele, na realidade, ele não fez milagres. Ele fez curas, ele deu ensinamentos maravilhosos, né? Então, ele movimentou as energias da natureza porque ele as conhecia. Então tem domínio sobre a energia da gravidade e tudo mais. Isso milagre pela nossa ignorância, que não temos o mesmo conhecimento, nem o mesmo domínio das leis da natureza. Então milagre é uma forma mais ou menos ignorante, nós humanos, de designarmos, Jesus fez um milagre, né? Na realidade, o milagre é uma palavra que não é muito adequada, né? Então, a interferência dos espíritos amigos, Ângela,
Não é um milagre, é uma amizade mesmo, né? Bem, mas vamos então ao tema de hoje, né? Eu agradeço ao Fernando Fonseca, que alguns anos atrás passou a temática, né? O livro que nós nos baseamos para essa exposição é Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz. O Elmarion, que está aqui, é um grande estudioso aí das obras do André Luiz, né? Então está nos dando a honra da sua presença aqui, né, Elmarion? Bem, o que nós vamos estudar hoje? Então vamos ver. Vamos ver. Opa, não está passando aqui, por quê? Opa, agora sim. Desencarnação, análise de um caso. Algumas pessoas já viram essa palestra, né, Erivaldo? Erivaldo, nosso amigo, já viram essa palestra. Mas houve um pedido para estudar a questão da desencarnação, então nós estamos realmente passando. Ela é toda ela bem didática, né? Como é a nossa característica aqui no ICEF. Bem, vou apresentar para vocês o paciente. Como assim paciente? Ele vai morrer. Já contei o final da história? Não. É porque o tema é desencarnação. Como acontece? Vamos dar um nome para ele? Pode ser Jorge? Pode ser Jorge. Não há nenhum Jorge presente. Se tiver algum Jorge na internet, não é você, Jorge, é outro Jorge. Aqui está o Jorge. Aqui está a esposa dele, que é a Mariana. E aqui está o doutor Alfredo, que é o médico do Jorge. Jorge está em casa, está gravemente enfermo. O médico está comunicando a Mariana, a esposa do Jorge, a situação gravíssima que ele está. E, em outras palavras, de uma forma mais sutil, ele está dizendo: olha, o seu marido vai morrer. Só que ele não diz isso. A situação é gravíssima, muito delicada, dona Mariana, requer muito cuidado, a gente vai fazer o possível, uma situação extremamente delicada, etc. Então, ele está preparando a Mariana, porque na concepção dele, vendo os exames, o caso está extremamente adiantado e gravíssimo. Quem é Jorge? Bom, um indivíduo cristão, é um bom cidadão, então um indivíduo que é um trabalhador, um homem de família, etc., respeitador do próximo, só que ele tem as seguintes características: ele é muito emotivo e ele capta com muita facilidade os choques emocionais, e essa captação dessas energias, essa instabilidade emocional dele, geram vibrações que desarmonizam o chakra gástrico, que está ligado ao aparelho digestivo. E ele tinha pego uma hepatite simples. Uma hepatite simples. E o que aconteceu? Aconteceu que essa hepatite, ela evoluiu para uma cirrose hepática, que também acontece nos alcoólatras. No caso, o Jorge não era alcoólatra. Mas ele tinha o chakra gástrico extremamente fragilizado, por ser um indivíduo extremamente emotivo. De vez em quando ele perdia um pouquinho o equilíbrio, assim, nada grave, mas... Então ele favoreceu, pela hepatite, ele favoreceu a complicação e estava uma cirrose hepática. Reparem que aqui tem seres pontilhados. Reparem que tem seres pontilhados. Esses seres pontilhados são espíritos. Esse de barbinha aqui, o Orivaldo deve saber até o nome já, né? É o Onofre. É o Onofre. Ele é o coordenador do trabalho da desencarnação nessa região aqui. Bom, o quarto fica iluminado pela presença desses seres aqui. Por que a presença desses seres? Porque Jorge tem méritos. Ele é credor, ele tem créditos e ele tem possibilidade de receber essa assistência. De certa forma, ele percebe a presença desses seres. Nós estamos com dificuldade aqui com o aparelhinho, sabe?
Aqui o Jorge está aplicando passes, e esses passes, eles são, visam aliviar as dores e fortalecer o espírito. Não é possível, no estado do Jorge, haver uma cura. O médico sabe e os espíritos sabem também. Então esse passe visa aliviar as dores e fortalecer o espírito para a grande viagem. Bem, não estamos conseguindo passar aqui. Vamos ver aqui, vamos ter que passar aqui, né? Então, creio que seja aqui em cima. Não? Aqui? Ah, sim. Bem, essa aqui é uma foto que eu aproveitei aqui do ICEF, né? Feita aqui. Essa aqui essa pessoa que está dando o passe, era a senhora que era casada com Itaili, um amigo nosso, né? Dona Nilza. Dona Nilza estava dando o passe, e vocês observam, porque isso é para ilustrar o que está acontecendo ali com o Jorge, né? Aqui essas gotículas aqui de luz, energia saindo do dedo da Dona Nilza. Esse aqui é o dedo da Dona Nilza, certo? Gotícula saindo. Aqui era a pessoa, era uma mocinha de 17 anos, que estava recebendo o passe. Então nós fizemos a foto Kirlian do dedo da Dona Nilza e do dedo da pessoa que estava recebendo o passe. No alto, né? O dedo não está encostado no outro, não. Muito bem. Então observe aqui o seguinte, talvez seja a pilha. Observe aqui que após o passe, como é que fica a imagem? Assim, olha, vejo o campo vibratório, a energia girando, preenchendo aqui, né? E essa placa escura aqui, que é uma energia negativa, ela está se desprendendo. Né? Essa foto foi feita pelo professor Walter Lang, né? Amigo nosso, né? Ele já desencarnou. Foi feito aqui no ICEF mesmo. Bem, esse processo está acontecendo com o Jorge. Jorge está recebendo energias, né? Está recebendo luminosidade, está aliviando as suas dores, né? E está sendo atendido, espiritualmente atendido. Bem, Jorge, de vez em quando muda a carinha do Jorge, porque são bonequinhos que são aproveitados, sabe? Então o Jorge fica mais magrinho, mais gordinho, mais longo, mas eu juro que é sempre o Jorge, tá? Então, aqui está o Jorge desdobrados, fora do corpo físico, no mundo astral. Aqui tem uma equipe de amigos espirituais que estão atendendo o Jorge. Veja que o Jorge está aqui empontilhado, porque está em corpo astral, está em perispírito, está no mundo astral. Tem uma reunião lá no mundo espiritual e ele está sendo atendido. Bem, de novo, o passe ali não visa cura. Ele visa reduzir o sofrimento. Inclusive, até agrava a doença. Como assim agrava a doença? Não é que ele piora, é que isso aí acelera, ou reduz, no caso, né? Acelera a evolução da doença no sentido de reduzir o tempo de sofrimento. Certo? Reduzir o tempo de sofrimento. Porque eles estão tendo uma visão diferente. Vamos recuperá-lo para que rapidamente ele esteja aqui andando, caminhando, estudando, trabalhando, e não lá na cama com dores, né? Então, há inclusive uma sensação subjetiva de uma certa angústia posterior, né? Uma sensação indefinível, né? Bem, tudo bem aí, né, Jefferson? Tudo bem. Bom, depois, quando ele acorda, ele se recorda como se tivesse tido um sonho. E há, como nós explicamos, uma certa piora física. E essa piora física determina o seguinte, que o Jorge vá para o hospital. Então ele dá uma acelerada no processo, né? E um médico chega e diz assim, Dona Mariana, seria interessante que ele fosse para o hospital, para ter mais recurso, pode precisar de um oxigêniozinho, alivia e tudo mais. Vamos levá-lo para o hospital? A Dona Mariana concorda. E ele é levado para o hospital. Veja só.
equipes hospitalares. Bem, aqui nós temos um leito, aqui temos outro leito, aqui está um médico examinando uma paciente, aqui tem uma enfermeira atendendo outra paciente. Essa é a visão física. Essa é a visão física. Porém, se vocês se esforçarem bastante, usarem a sua clarividência ou vidência mediúnica, vocês vão ver espíritos ao redor. Vocês vão ver que ao lado de cada leito hospitalar há espíritos. Atenção, esforcem-se bem, concentrem-se. Opa, o pessoal é bom mesmo, né? Então, já nesse leito aqui, depois vamos ver o outro, existem espíritos ali. Que aspecto tem essas entidades? Um aspecto grosseiro, um aspecto não agradável, né? É um aspecto assim nocivo, né? Por quê? Porque essa paciente é aquela paciente que ela reclama de tudo. Da água, da comida, da enfermeira, do médico, do horário, da coberta e tudo mais. É aquela paciente que a gente assim, ai meu Deus, vou ter que passar no quarto 23, é a dona falando de tal, ai meu Deus, vou ter que passar lá e ter que entrar simpático, sorridente e atender bem, mas a gente faz o esforço. Tem gente que não faz esforço, né? Já chega lá aborrecido também. Então, ela cria uma psicosfera, uma aura negativa e atrai essas entidades. Atrai essas entidades. Agora, vamos observar o seguinte. O outro leito, olha que aspecto diferente. Né, Jefferson? Que aspecto diferente. Espíritos serenos, uma posição tranquila, aqui pontilhadinho, né? Corpo espiritual, com a sua roupinha que eles usam também. Então, aqui, aplicando passes. Porque essa paciente, ela está sendo delicada, meiga, compreensiva, perguntando com educação, atrai simpatia. A Emília é tão boazinha, tão simpática, já passou lá na Emília, ela não está precisando de nada, né? Então, automaticamente, atrai simpatia de todo mundo, né? E atrai a presença de mentores espirituais. Alguém pergunta, ué, mas os mentores aqui dessa senhora não vão ajudá-la? Eles estão ali, mas não há conexão. Ela está no www.porcaria. E os espíritos no www.flor, luz, amor, não faz conexão. Ela está chamando, inconscientemente, esse tipo de entidade. Então, não é que não tenha mentores. Pode estar mamãe ali, vovó ali, mas não dá ligar. Bem, esse seria o famoso estado de espírito. Isso, né? Que nós tanto utilizamos, dizendo, como é que está o estado de espírito, né? Então, em outras palavras, são os nossos pensamentos que, se não giram dentro do www, né, amor, vão girar numa região mais densa e por isso que daí então atraem esses espíritos, né? Exatamente. Olha, a maioria dos leitos tem entidades espirituais. Os enfermos as atraem. E as visões são consideradas às vezes delírios, porque ela está ali e está falando, estou vendo um indivíduo encapuçado, aí o médico, coitado, está delirando mesmo, né? Então anota, paciente do 23, está tendo delírios e tudo mais. Então essa situação. E tem pacientes que... Pode passar o microfonezinho para ela, sabe por quê? O pessoal da internet escutar. Não, e eu sei que, assim, tá bom? Tem pacientes que dizem que vão lá do outro lado e voltam. Né? Sim. Tem pacientes que desdobram, que nem o Jorge ainda há pouquinho se desdobrou, e ele pode se recordar ou não, às vezes ele acha que foi um sonho só, né? Exatamente isso. Bom, aqui estamos vendo ao lado do Jorge, estamos vendo ao lado do Jorge, a Mariana e a Patricinha, certo? A Patricinha é uma menina muito querida, filha do casal, né? Assim, bem sapequinha, assim como
pré-adolescentezinha, entrando na adolescência, né? E a Patricinha e a Mariana, estão transmitindo muito amor, mas desespero. Jorge, tens que ficar conosco, né? O que vai ser de nós e tudo mais. Se não está falando isso, mas está pensando. Está pensando isso. Então, as duas estão desesperadas. A Patricinha aqui, como mais novinha, não consegue nem esconder isso, né? A postura dela. A Mariana, assim, atenciosa, carinhosa, mas sofrendo e não aceitando a ida do Jorge, né? Então, forças amorosas de retenção. Força amorosa de retenção. Vamos ver como é que é isso. Olha só. Bom, a esposa extenuada, vejam aqui, ó, a esposa extenuada, desconhece a vida espiritual. Ela não sabe que... Tem a religião dela, mas no fundo não tem informação praticamente nenhuma, né? Então, há um amor com o egoísmo também. Ou seja, quer o Jorge para ela, logicamente ela ama o Jorge, né? Mas existe um aspecto egoístico nesse processo. A família torna-se um empecilho para a saída tranquila do Jorge. Então, nós vamos ver aqui agora tela magnética de retenção. Olha só, tá vendo, Marião? Aqui, essa é a tela magnética de retenção. Tela porque é um entrelaçado de energias, né? Formando uma tela. Né? Magnética porque é do magnetismo dessas energias, né? De retenção porque estão prendendo o Jorge. Qual é a origem disso? A família, os amigos, etc. Principalmente as duas, né? Mas podem outros familiares também. Se lembra que o Tancredo Neves, coitado, não podia morrer, ficou retido um montão de tempo sofrendo, né? Por causa de energias de desespero do pessoal, né? Então essas energias buscam reter o Jorge, né? Qual é a composição delas? Bioenergia, energia vital ou fluido vital, né? De quem? Dos familiares próximos. Como é que é captado isso? Pelos centros de força do perispírito, pelos chakras. Dão vida aparente aos órgãos. Como assim? O que é energia vital, bioenergia? O que ela dá? Vida. Confere o princípio vital, o princípio da vida. Então, o fluido vital dá o princípio vital, da vitalidade. Então, dão vida aparente aos órgãos. Vida aparente aos órgãos. Quer dizer, mantém ele mais tempo, né? Eu me lembro até, já contei isso, né? O Orivaldo, não sei se o Orivaldo está aí já se manifestou, não? Já contei isso aí, o Orivaldo deve ter escutado, né? Quando meu pai estava para desencarnar, em 1988, reunimos aos familiares, eu falei para as crianças o seguinte, né? Olha, nós vamos fazer uma oração para ajudar o vovô. Como é que é assim? Nós vamos pensar em mandar energias para o vovô. Aí o menor perguntou, para o vovô ficar bom? Eu disse, se for possível ele ficar bom, ele vai... Já estava no final, né? Na UTI. Se for possível o vovô ficar bom, ele vai ficar. Mas eu acho que vai ser difícil, filho. Então nós vamos dar energia para, se precisar, ele sair do corpo logo bem levinho, bem gostoso, né? Ele é criancinha, né? Bem gostoso, bem levinho, e não sofrer nada. Aí ele assim, pai, eu não entendi. O que você não entendeu? A gente vai rezar para ele morrer ou para ele viver? né? Então, é porque não compreende bem. Na realidade, a gente deve orar, fornecendo energias para os mentores espirituais ajudarem aquela pessoa. Se puder se recuperar, se recupera, né? Se não puder se recuperar, vamos fazer com que saia mais rapidamente e mais agradavelmente. Vocês querem levantar alguma questão, amigos? Por enquanto não? Então tá. Quando vocês também, as nossas amigas aí, quiserem perguntar, né? Bem, o canto do cisne, ou a melhora da morte. Famoso canto do cisne. O que é isso? Bem,
Aqui está Onofre. Onofre é o espírito encarregado, né, da coordenação da desencarnação nessa região ali, foi destacado para atender o Jorge. Jorge está ali, está num leito, né, e esse mentor espiritual está aplicando energias, né, aplicando passes, para tranquilizar os parentes, para diminuir as energias da tela de retenção, principalmente da Mariana, da Patricinha, né? Aquelas energias que retêm com fluido vital, né? Recapitulando, dão vitalidade, dão, né? Transfere princípios de vida para aqueles órgãos, né? E também para dar uma oportunidade do Jorge fazer as últimas recomendações. As últimas recomendações. Chamar o primo, o amigo, o parente, a sogra, desculpa a sogra, né? Puxa, não fui atencioso com a senhora, tal, tudo mais, eu fui um pouco mal criado, enfim, estou exemplificando alguma coisa imaginando, né? Na realidade, é a oportunidade dele desligar-se de culpas, de perdoar, né? De pedir perdão, enfim, de pedir auxílio, de fazer recomendações de coisas da família, né? É a grande oportunidade. E também limpeza do ambiente. Que limpeza? Retirar ao redor daqui, da casa, do quarto, energias negativas, densas, pesadas, que podem estar ali, de sofrimento, de angústia, né? Fazer essa limpeza. E isso determina uma melhora da morte, chamada, ou canto do cisne. É a tal situação. O indivíduo está na UTI, está mal, todo mundo desesperado, de repente ele dá uma respirada, abre os olhos, pergunta pela esposa, né, e pergunta, será que eu posso comer um pudinzinho de leite ainda? Aí todo mundo, meu Deus, ele melhorou, vai ficar bom, pediu pudim de leite, etc. Tal. Aí todo mundo emite uma energia de alegria, de satisfação, né, de comemoração, melhora o nível vibratório e eles podem ajudar o Jorge a se desligar do corpo mais facilmente. Bom, como ele teve essa melhora da morte, Dr. Alfredo é chamado. Dr. Alfredo é chamado. Está aqui a Mariana conversando com o Dr. Alfredo e ela diz, Dr. Alfredo, eu estou muito contente. O Jorge deu uma melhorada, eu acho que ele vai escapar, não sei mais o que, tal. E o médico tal, bota a mão no bolso, pensa e diz, meu Deus, os exames estão catastróficos, né? Está tudo assim numa situação terrível. Mas eu não posso dizer para ela, não, dona Mariana, ele vai morrer mesmo, né? Não pode dizer, né? Então o que ele diz? A verdade. É verdade, dona Mariana, ele pediu pudim de leite, né? Que maravilha! Essa é uma verdade, quer dizer, né? Olha, ele está mais lúcido, né, dona Mariana? Essa é uma verdade, ele não está mentindo, né? Puxa, nós estamos contentes, né, dona Mariana? Olha, a senhora faça as suas orações, na sua religião e tal, eu preciso atender, e ele escapa, né? Precisa atender outro paciente, ele está lá com uma enfermeira lá, não se preocupe, tá? Então isso, parabéns, dona Mariana. O que ele vai dizer? Disse só a verdade, né? Foi educado, delicado, e não disse que, olha, seu marido vai morrer mesmo, que ele vai, né? Então, o seguinte, ele atesta a melhora, recomenda à família descansar. Olha, está aí mais um efeito do passe da equipe sobre o Jorge. Criam-se condições para a espiritualidade trabalhar. Condições para a espiritualidade trabalhar. Bem, rede fluídica de defesa. Fluidos são energias, né? É que assim está no livro do André Luiz, também no livro Voltei, do irmão Jacó. Olha só que bonita. Aqui está a rede fluídica de defesa. Uma energia mais suave, uma rede maior, mais ampla, né?
Então foi retirada aquela tela magnética de retenção. Os mentores estão enchendo de energias assim claras e brilhantes. Doutor Ricardo. Sim. Poderíamos dizer então que o Jorge, ele tem merecimentos? É um espírito que tem merecimentos por receber tudo isto? Exatamente. Veja só o seguinte, né? Nós colocamos no começo que ele era um bom cidadão, né? Um indivíduo cristão. Podia ser budista, podia ser shintoísta, mas nós queremos apenas dizer que ele era um indivíduo que tinha uma certa ligação com a espiritualidade, né? Então, é um bom cidadão, de família, trabalhador, ele é um espírito credor. Ele tem condições de receber um auxílio. Todos têm mentores que os amam e querem auxiliar. Mas ele criou a psicosfera, né? Criou o campo vibratório que permitiu essa assistência. Né? Então, essa rede fluídica de defesa absorve as energias mentais enviadas ao moribundo. Então está aqui. Então chega lá um irmão dele e diz assim: você não pode morrer, Jorge, não sei mais o que, tens que ficar conosco, tal, fica aqui, tal. Quer dizer, sem querer, coitado do irmão, está deixando ele sofrer mais sem necessidade, né? Então, isso aqui vai absorver essas energias. O descanso da Mariana. Ela pendura seu casaquinho. Mariana está mais tranquila. Meu Deus, o Jorge deu uma melhorada. Será que ele vai viver mais um tempo comigo? Nós nos amamos tanto, né? Então ela pendura seu casaquinho ali, né? E olha, o médico mandou descansar, porque amanhã ele vai precisar muito de mim, né? Meu amado marido e tal, vai precisar muito de mim. Eu vou dar uma descansadinha de alguns minutos. E nem sabe o que acontece. Melhora o seu psiquismo, favorece a sintonia com os protetores dela e do Jorge. Passes sobre a esposa do Jorge. Aqui está um amigo espiritual induzindo ao sono profundo. Por quê? Primeiro, que ela merece. E segundo, que tadinha ela pode atrapalhar também. Então vamos dar uma descansada nela, fazê-la dormir, para amanhã estar mais preparada para a situação mais difícil. Os mentores inspiram Jorge para a sua oração final. Gente, quando fala oração, não significa necessariamente algo decorado, uma Ave Maria, um Pai Nosso, até pode, mas é aquilo que vem do coração, que vem do sentimento, que vem do cérebro, que vem da mente, né? Uma conexão com a espiritualidade, né? Cada um ora do jeito que sabe, que pode, né? Não há formas certas ou erradas, o que é importante é que haja movimento do sentimento e da inteligência, né? Os mentores, então, estão ali. Aqui está o Onofre, aqui está um companheiro dele, trabalhador, que está trabalhando aqui. A rede fluídica de defesa está instalada. Surge a mãe dele. Inclusive, o que favoreceu a isso é que Jorge, não sabendo, não tendo conhecimento da parte espiritual, não sabendo que a sua mãe é um espírito iluminado, podia ajudá-lo, porque nem todas as mães têm condições, mas ela tinha. Ele, dentro do conhecimento dele, ele faz uma oração para Maria, mãe de Jesus. E aqui, ó, lembra-se da mãe e pede para Maria, mãe de Jesus. Então o que acontece? É uma oração filial, que tem a característica que facilita a conexão com a mãezinha dele. Então, buscando forças para a viagem, ele lembra-se da mãe e pede para Maria, mãe de Jesus, né? E o seu coração fica cheio de energia, cheio de luz. Tá? Então, fica todo iluminado nesse momento. E a mãezinha dele aparece aqui. Tá? Bom, vamos ver alguma coisa sobre os chakras, para explicar o desligamento do Jorge.
Bem, nós temos centros de força, que, né, aqui visto de perfil fica assim, ó, não está no corpo, né, ele está fora do corpo físico, está no corpo etérico e a repetição no corpo astral, no perispírito. Né? E temos vários centros de força, alguns são fundamentais na desencarnação. Quais são? Vamos ver. Bem, o chakra coronário, que é fundamental nesse processo do desligamento, né? As manifestações mentais se processam ali. O chakra cardíaco, as manifestações do sentimento se manifestam ali. E o chakra gástrico, as sensações fisiológicas do corpo, né? Então, parte bem material, parte assim ligada aos sentimentos, parte ligada ao mental. Esses 3 chakras são mais importantes, segundo André Luiz, na desencarnação. Doutor Ricardo. Pois não. Uma pergunta minha. Ótimo, Jefferson. Jefferson de Florianópolis. Sim. Todos nós, de alguma forma, temos pequenos vícios. Exato. Esses vícios, eles influenciam os nossos chakras. Exato. Em qual proporção isso dificultaria o nosso desencarne, o trabalho das equipes espirituais nesses centros de força? Muito boa pergunta, Jefferson. Digamos o seguinte: se a pessoa tem, digamos, um vício da gula, da glutonaria, né? Come muito mais do que deve, né? Abusa da comida, né? Então, essa pessoa que é extremamente gulosa, ela vai densificar o chakra gástrico, que é um dos principais no processo da, digamos assim, soltura, da libertação. Se a pessoa tem desequilíbrios na parte dos sentimentos, né, das emoções e dos sentimentos, ela vai desequilibrar o chakra cardíaco. Então existem vícios mentais. Vício não é só fumar e beber, mas também são vícios assim de postura mental. Tá? Se a pessoa tem vícios mais ligados à parte intelectual, por exemplo, de comandar, de ser autoritário, de manipulação, etc., sobrecarrega o chakra coronário. E assim por diante. Estou citando esses 3 porque são os 3 mais importantes do processo da desencarnação, né? Mas atrapalha, torna mais lenta a soltura, dá muito mais trabalho ali para a equipe e torna mais desagradável a libertação. Posso fazer uma colocação? Ótimo. Nessa questão dos chakras, né? Como houve uma alteração em virtude assim do desregramento, no caso ali quando colocasse no chakra gástrico, em função de comer, não comer adequadamente e comer exageradamente, né? Sim. Sabemos que por trás de qualquer equilíbrio há influências e automaticamente essas influências elas existem porque correspondem ao aspecto de vida adquirida e permitida pelo espírito, porque é a responsabilidade dele. Tá? Sim. Abrindo esse parênteses, mas voltando então à questão da densidade e com relação à desencarnação, acredito eu que na aproximação da desencarnação, que ninguém sabe o momento, o espírito, aonde penso eu que existe aí um trabalho grandioso da espiritualidade, um acompanhamento da espiritualidade para com esse espírito, ou seja, com Sim. todos nós. Certo. Mas a questão é a seguinte: Sim. Nesse tempo, num decorrer que pode ser de 1 ano, pode ser de 2, pode ser de 3, eu vejo que o espírito ele vai sofrendo num aspecto não de sofrer, Sim. mas no sofrer no sentido de uma ação.
a espiritualidade pode, de acordo com as mudanças daquele espírito, e trabalhando e harmonizando esse chakra como um preparo para a desencarnação. Sim, de fato, a assistência pensa, né? Sim. E se processa. O que eu quero dizer com isto é que esse processo não precisa se dar no momento enquanto o paciente, neste caso aqui que está sendo exposto, sim, ser tratado exatamente nesse momento, mas isso pode advir, né, de um processo que pode adentrar aí num processo de 1 ano, de 2 anos. Né? É claro que essa equipe da desencarnação, né, foi interessante a sua colocação, essa equipe da desencarnação não está há 1 ano com ele, mas ele tem amigos espirituais, tem médicos que cuidam dele, tem enfermeiros, tem mentores espirituais que já estão trabalhando com ele, como você diz, olha, por favor, não coma tanto açúcar, você vai acelerar a sua desencarnação, você vai tornar mais pesado, enfim, e assim por diante, né? Eles já estão trabalhando. De fato, sim, isso é importante lembrar. Aqui nós estamos nos referindo àquela equipe que foi designada para isso, mas isso é uma observação válida. Eu falo isso porque como nós estamos falando de desencarne, sim, né? Uhum. Porque muitas pessoas, por uma questão assim do desencarne, sim, já que estamos tratando nesse assunto, estou ressaltando bem isto, tá, que aqui nós estamos trazendo um caso, certo, mas assim, daquelas pessoas que às vezes estão num leito ou estão já numa certa idade, com 80 e poucos anos, e passa 1 ano, 2 anos. Uma assistência espiritual, né, dos mentores. Que estão num processo lento de desencarne. Né? Ok. Muito bem. Então vamos continuar aqui esse trabalho. Ação no chakra gástrico. Veja o seguinte, nós falamos são os 3 principais. Começa-se do menos importante para o mais importante. O chakra gástrico ligado a manifestações orgânicas, fisiológicas, né? E também um pouco aí das emoções, não sentimentos, né? Vamos ver o que acontece. Extravasa uma substância leitosa na altura do umbigo. Tá vendo aqui, ó, em cima? Extravasa uma substância leitosa na altura do umbigo. Isso é a descrição que os mentores falam. Há sintomas de esfriamento no corpo físico. O corpo começa a ficar frio. A visão comum se altera. Ele está vendo um pouco aqui, um pouco do astral. Vê-se envolto em intensa neblina, com clarões de luz. Vamos adiante. Agora o Onofre, que é o coordenador, né, está trabalhando aqui no outro chakra, que é o cardíaco. Nesse momento, o Jorge não coordena muito bem o raciocínio. O corpo já está esfriando, né? Tem uma sensação de pressão no peito, o pulso dele está desaparecendo, parou, inclusive, há uma sensação de uma certa aflição e continua a extração de fluidos, ou seja, de energias, né? Basicamente de energia vital. Né? Nesse momento, os mentores falam que o espírito sente 2 corações batendo. Que engraçado, né? 2 corações batendo. Um forte, o outro distante, descompassado. O distante e descompassado é do corpo físico. O que está batendo mais forte agora é o coração do corpo astral, do perispírito, certo? Que tem órgãos, né? Então, nesse momento, ele entra em coma. Ele está em coma. Vamos adiante. Ação no chakra coronário. Aqui está o Onofre, né, pontilhadinho, o espírito desencarnado. Aqui está o Jorge. Olha só a massa de fluido vital aqui, que já está grande, né? Energia vital. Né? O doente vê as mãos dos protetores. Nem todos, né? Mas alguns conseguem ver a mão dos protetores. Mãos luminosas. Né? Sai nova massa de fluidos. 2 horas de passe sobre o chakra coronário. É o que tem referência no Obreiros da Vida Eterna e no Voltei do Irmão Jacó. É claro que se for comigo vai ter 5 horas, porque eu sou um espírito não tão adiantadinho, né? Se for lá com o Jefferson, que é mais adiantado, vai ser só 1 hora, né? Isso é bem variável, né?
Mas aqui, né, Jefferson gostou lá, geralmente em torno de 2 horas, certo? Ação no chakra coronário. Olha aqui, uma chama se desprende da cabeça. Que coisa bonita. Jorge sente um abalo indescritível atrás do... O que é indescritível? Não dá para descrever. Não é que é terrível, não. É indescritível, é uma coisa diferente. Não dá de comparar. Um plaque, ploco, plique, qualquer coisa assim, né? Uma sensação indescritível atrás do crânio. Um abalo, um tremorzinho. Transforma-se aquela luz em maravilhosa cabeça, idêntica do corpo físico. É a cabeça do corpo espiritual, corpo astral. Sente-se sugado por forças irresistíveis e sente a sensação de um túnel. Isso está muito nos livros do Raimundo Mudo Júnior, né, Emmanuel? Ele sente uma espécie de um filme rapidíssimo de toda a sua vida. Passa rapidamente o filme da sua vida. O que é isso? Está desgravando do cérebro físico e gravando no cérebro astral todos os registros. Passa um filme. Essa chama aqui absorve a substância leitosa, forma-se o corpo espiritual. Está formando o corpo espiritual aqui. Olha, aqui está o corpo espiritual. Aqui era para ter desenhado, eu sempre esqueço de fazer isso, era para ter desenhado um fiozinho que ainda permanece essa ligação. Aqui está o Jorge e aqui está o corpo astral, o perispírito do Jorge. Apareceu o fiozinho. Tá? Cérebro físico, cérebro astral. Para os vivos, ele está morto. Vivos somos nós que pensamos que estamos vivos, né? Para os mortos, eles é que estão vivos na realidade, a operação só será concluída após algumas horas. Ou seja, ele morreu, mas não desencarnou. Né, Giovanni? Ele morreu, mas se deu da aula sobre isso lá no Coen, né? Ele assiste o filme da sua vida. Aqui está ele, como criança, se lembrando das palmadas que ele recebia. Ele é não só espectador desse filme, mas ele passa e tem as sensações. Ele recebeu umas boas palmadas, sabe por quê? Por causa disso, ó. Ele disse que ia para a aula e ia jogar carta com os amiguinhos escondidos, né? Então está aqui ele jogando carta com os amigos, né? Escondido. Depois os pais souberam e deram umas boas palmadas nele, né? Os mínimos pensamentos são revividos com velocidade. Os principais ficam bem marcantes. A nuvem de testemunhos. O que é isso? Paulo de Tarso diz: seremos cercados por uma nuvem de testemunhas. São nossos próprios atos, são os registros da nossa própria vida, né? Isso é que é a nuvem de testemunho, não é a gente se acusando, até pode ter em algumas situações, mas principalmente isso, ó, isso aqui, a nossa história vai repassar, vê-se cercado das próprias obras. Aqui ele lembrando-se do casamento com a Mariana, ele botou cartola, etc., botou uma roupa que ela gostava, né? Do início do século XX, né? Eles estavam vestidos assim, ele está se lembrando das roupas de casamento dele, né? Um momento inesquecível, né? Então, os bons e os maus momentos. A mãe recebe o filho. Aqui está a mãe, aqui está o Jorge, e aqui está como é que chama isso? Cordão de prata, laço fluídico, cabo astral, enfim, tem uma série de sinônimos, né? Então aqui está ligado ao corpo físico, exatamente, tá? Observe, aqui está o Onofre, né? Está um pouco diferente, mas eu juro que é o Onofre. Aqui está o outro mentor. Curiosamente, um do lado esquerdo, outro do lado direito. Isso acontece. São barreiras magnéticas
para protegê-lo da fragilidade, ainda tontinho, cansado, meio perdido, né? Então são campos de amor eletromagnéticos e inteligentes, né? De intelectualidade, de amor, aqui dos mentores espirituais. Ele tem merecimento e a mãe também tem merecimento, porque tem mãe que não tem condições de receber o filho também, né? Então aqui está a mamãe dele recebendo o filho. Às vezes ele vai recebido pela outra mamãe de uma outra vida. De repente aí parece uma rainha do Egito, alguém, né? Aí nos recebendo com maior alegria, né? Quem sabe, né? Muito bem. Aqui está a mãe recebendo. E a mãe, normalmente, foi quem nos recebeu nessa encarnação, aqui, através do parto da cesariana, né? Então, geralmente, ela vai na frente, pela lógica, né? E ela acaba nos recebendo lá também. Veste-o com uma túnica branca. Mas pode ser amarelinha, azulzinha, verdinha, tá? E a túnica porque é mais prático, né? Mais rapidamente, né? Aqui eles vejam que eles estão com roupinhas que não são exatamente túnicas, né? Eles sente-se fraco, reconhece a mãe, agradece a mamãe, e espíritos vigilantes acompanham e isolam os obsessores. Bem, vamos adiante. Excursão para refazimento das forças. Excursão para refazimento das forças. Ele é levado para um local, perto de um lago, onde existe muita vegetação, certo? Muitos fluidos que serão utilizados para recomposição das energias dele. Quando tiver alguma pergunta na internet, fique à vontade, tá? Marion? Isso. Então, é isso que está acontecendo com ele, né? O Jefferson, eu vou voltar aqui para mostrar para você, né? A mãe recebendo o filho, né? Pode falar. E essas pessoas que têm a experiência de quase morte, que elas é como se elas tivessem elas se separassem do corpo físico e por algum motivo e depois elas retornariam? Seria algo assim? A experiência de quase morte, como o nome já disse, quase, né? Morte, você colocou corretamente, né? Em inglês chama-se out of body experience, saída fora do corpo, né? A experiência de quase morte é uma experiência que ele se desdobra e permanece ligado, e como não é o momento, os mentores inclusive facilitam que ele retorne, tá? E ele sente a sensação do túnel e sente também aquela sensação do filme da vida rápido passar, e depois retorna, tá? Geralmente eles veem uma luz que são os amigos espirituais. Então uns dizem que é Maria, outros dizem que é Jesus, outros que é o Deus do universo, veio para eles e tal, né? Mas na realidade são amigos espirituais que estão ali, né? Queres perguntar mais alguma coisa sobre... É isso? Tá certo. Bem, então aqui a mãe recebendo o filho, né? Nós já falamos então que ele veste, né? Tem uns espíritos vigilantes em cada lado para proteger das energias, né? Ele é levado para uma região da natureza, né? E como ele está cansado, se lembra? Sente-se fraco, cansado, levado para a proximidade de praia ou de campo, poderá dormir algumas horas. Dormir? Sim, o espírito também dorme. Está cansado, tem corpo espiritual, ele pode dormir algumas horas. Separando-se do lar, longe da Mariana, da Patricinha, de outros, para evitar os fluidos gravitantes, ou seja, que pesam sobre ele, né? Fluidos gravitantes, porque chamando ele, né? Então puxa como fosse gravidade, né? Então ele é levado para longe, envolto por energias da natureza. Ainda um de cada lado, campos eletromagnéticos de proteção, né? Ele ainda precisa disso. Doutor Ricardo. Pois não, Jefferson. Uma dúvida que me ocorre. Na atualidade, já faz algum tempo, existem pessoas que querem congelar seus corpos para no futuro serem descongeladas, para ter uma vida melhor, enfim.
Nesses casos, o que acontece com o espírito dessas pessoas? Certo. Bom, alguns destes acabam ficando presos ao corpo congelado. Alguns, quando são muito materialistas ou muito materializados, não acreditam em hipótese alguma que existe vida após a morte. Então, eles não podem nem ser recolhidos porque eles não têm sintonia, eles bloqueiam mentalmente. Então, ficam ali grudados no cadáver congelado, coitados. Alguns conseguem ter um lampejo de lógica, de raciocínio, de equilíbrio e acabam fazendo uma prece ou de uma forma deles, ou pedindo ajuda e acabam recebendo um parente, um amigo e acabam se desprendendo. Pode levar dias, meses, anos, depende de cada caso, certo? Bem, isso aqui é o enterro, né? É o enterro. Aqui está na região lá do cemitério, né? O pessoal que está visitando, né? Comentários negativos de sua vida. Exemplo, sofrimento. Ninguém fala mal do Jorge. Aliás, morreu, fica bom. Todo mundo diz que, né? Se eu morrer, o pessoal vai chegar assim: doutor Ricardo era muito bom, mas era excelente, não sei mais o que. Mas então o que é que eles podem falar? Eles fazem comentários negativos da vida. Mas aquela parente dele, coitada, como incomodou ele. Fala, né? Mas não sei o que, mas onde aquele colega de trabalho dele, o doutor Ricardo sofreu muito, aquele trabalho que ele trabalhava lá, tinha um colega que fazia isso, que dizia aquilo, meu Deus, foi infernal, entende? As pessoas são tão habituadas a falar mal, né? Ficar julgando, que fazem comentários do sofrimento que a pessoa passou. Isso é energia baixa, e sintonizam e lhe dão pesadelo. Como pesadelo? Ele estava dormindo lá no astral, perto de um campo, para refazer as energias. E lá dormindo, coitado do Jorge, pode ter pesadelo, porque o pessoal fica rememorando aqueles problemas. E olha aqui, vejam só. Doutor Ricardo, uma perguntinha. Pergunte. A respeito desse momento do desencarne, que a pessoa, no caso, ele tinha merecimento, ele foi afastado, né, ficou num lugar tranquilo, dormiu, mas existem os casos de alguns que acabam ficando presos ao corpo também, participam também daquele momento, sim, né? Isso que só é mais sofrido, né? Exatamente. Você veja que o título da palestra é análise de um caso, né? E quem é o Jorge? Um bom cidadão, pai de família, trabalhador. Aí é outra situação, exatamente, né? Eu vou até mostrar em seguida, que acredito que vai aparecer. Obrigado, hein? Então, são diálogos impróprios. Mas ninguém vai chegar num enterro, num velório, às vezes de uma noite, um dia, e ficar orando o tempo todo. Não precisa, gente. Bota uma musicazinha suave, fala sobre os passarinhos, sobre a flor, sobre o pôr do sol, sobre a amizade, sobre as coisas boas que estão acontecendo, boas notícias, entende? Né? Combina, gente, aqui ninguém vai dar má notícia, falar de problema disso. Quer falar de política? Fala, mas das coisas boas da política. Na Suécia, nem que seja, né? Na verdade, enfim, mas procurem falar coisas saudáveis, agradáveis, positivas, né? Porque o ser humano está muito acostumado a falar de problema. Bem, quem são eles? Olha só, um espírito aqui, que comentários negativos de sua vida podem atrair entidades. Isso vai dar trabalho para os vigilantes. Esses aqui, o que estão fazendo? É isso mesmo, aquela cunhada dele é terrível, não sei mais o que, tem o colega de serviço e tal. E eles estão aqui comentando, né? Esse senhor aqui, né, aqui forte, dizer: Jorge era um excelente funcionário, era uma pessoa muito educada. O problema é que ele enfrentava uma grande dificuldade com seu vizinho, que o cara fazia isso, com o Jorge fazia aquilo, e fica contando os problemas, né? E assim por diante. Cenas de desespero. Meu Deus, está aqui uma irmã do Jorge, está aqui a outra cunhada que era muito amiga dele, né?
E a Mariana está chamando o marido. Jorge, por favor, não me deixe e tal, né? Cenas de desespero aqui. Aí o Onofre disse: Onofre, corre lá que a coisa está complicada. Aí chamou o amigo e eles dão passes de prostração, relaxamento, né? E olha só o Jorge sofrendo pelo chamamento da esposa, coitado, é o amor dele, né? Então ele está sofrendo aqui o chamamento da esposa. Aqui, como o Onofre está lá atendendo a Mariana, aqui está a mamãe dele, né, rejuvenescida, né? Fitinha no cabelo e tal. Aqui tem um outro mentor experiente que está tratando o Jorge, né? Vigoroso fluxo de energia pelo cordão fluídico, né? O cordão fluídico, cabo astral, laço fluídico, né? Cordão de prata, etc., né? Ele é socorrido pela equipe. Aqui tal, ele chega a ter dor de cabeça, cefaleia. Nesse momento é desatado o cordão de prata, né? Aqui está um dos mentores trabalhando aqui. Esse cordão fluídico é como se fosse uma artéria-veia, mão dupla. Então ele leva energia para o Jorge, levava do corpo para o corpo espiritual e vice-versa, né? Agora o corpo está se decompondo. Corta, e esse corte acelera a decomposição orgânica. Ele sente uma espécie de um abalo. Não é doloroso, mas é um tremorzinho, né? Uma certa vertigenzinha, uma sensação de leveza, né? E logo em seguida uma sensação de bem-estar. Né? Sensação de bem-estar. Despedida do corpo físico. O Jorge diz assim: mamãe, isso é um sonho, não? Isso é um sonho, eu não morri, eu estou aqui e tudo mais, isso é tudo uma imaginação minha, que sonho, mas que sonho bom. Meu filho, você está no mundo espiritual. Não acredito, mãe, isso aqui é um sonho. Vem cá, querido, olha só. Vamos até lá com o Onofre. Aqui está teu corpo no caixão, você morreu fisicamente, mas a vida continua, Jorge. Continua intensa. Contempla o teu corpo. Agradece ao teu corpo. Tenha respeito àquele corpo que tanto te serviu. E tens um novo corpo astral agora, né? Aqui está uma parente chorando, né? Cortejo fúnebre. Parentes, está aqui os cunhados, amigos íntimos, todo mundo aqui chorando, né? Tristes, né? Em diversos níveis de comportamento, né? E lá em cima outro cortejo, espíritos amigos, tranquilos, afetivos, alegres, sorridentes. Primo, Jorge, que legal, primo, quanto tempo eu não te via. Pois é, que prazer vê-lo, um abraço, né? Alegria do lado de lá do reencontro. Vovô, olha só o vovô aqui, né? O Jorge tem merecimento, hein? Está no outro nível, né? Portão do cemitério. Espíritos zombeteiros, vampirizadores, sugam resíduos de fluido vital. Não do Jorge, mas de outras entidades. Esse aqui é o portão do cemitério, está cheio de espíritos zombeteiro, gozador, brincalhão, não tem o que fazer, espíritos maldosos que sugam fluido vital. Espíritos zombeteiros. Olha, eu não sei se é no livro do Obreiros da Vida Eterna ou no outro, que eles falam em gírias desse pessoal que, oba, chegou outro descascado, né? Uma gíria que esses espíritos usam, inclusive, né? Não atuam quando protetores transmitem as energias, transformam as energias. No Jorge não tem vampirização no corpo dele. Por quê? Ele tem merecimento, tem os mentores e estão transmutando as suas energias. Aqui vem a sua pergunta da nossa amiga ali, né? Minha cliente ali. Outros desencarnados, olha a situação diferente. Esse aqui está preso aqui, o corpo no caixão. Esse aqui está tendo alucinação, vendo formas doentias, desequilibradas, espíritos agressivos. E aqui tem um mentor, que no caso aqui, era um indivíduo que trabalhava no cemitério, bondoso, amoroso, atencioso,
um espírito, o seu Joaquim, todo mundo adorava o seu Joaquim, né? Está aqui o seu Joaquim desencarnado, ajudando os espíritos aqui também, né? Trabalhando no pronto-socorro espiritual. Espíritos ligados ao cadáver não entendem que morreram. Se eles forem libertados, voltam para o lar, perturbando a família. Por quê? Porque não solta o coitado. Por isso, ele vai infernizar a vida da netinha, da filhinha, sem querer, desesperado. Então não pode soltar antes do tempo, tem que amadurecer, jogando luz, intuição, bons pensamentos. Daqui a pouco ele pode acordar, né? Isso aqui pode ser até uma licantropia, um espírito deformado, ou uma ideoplastia, uma forma de pensamento. À medida que Jorge se afasta, Jorge vê a Terra, né, de longe, vê também as vibrações que envolvem os ambientes, vê também as vibrações que envolvem o ambiente. Aí o mentor espiritual dele diz assim: Jorge, observe só a diferença aqui. Cada desencarnado segue com seus protetores. Alguns seguem em grupos, outros vão em macas, outros vão deitados, outros vão em pé, outros vão em veículos astrais, né? Observe o Jorge aqui, não tem mais um de cada lado. Jorge já tem liberto do cordão de prata, né, Marion? Aqui está a mamãe dele, está aqui um parente próximo, um grande amigo, né? E alguns espíritos voam, né? Outros seguem macas, etc, né? Então, e o Jorge diz de repente assim: sabe, meu primo, eu tenho medo muito grande do desconhecido. Eu tenho receio do que vou encontrar no mundo espiritual. Como é que é lá? A minha religião não ensinou nada disso, falava no inferno, no céu. Estou vendo que não é bem assim. Eu tenho um receio tão grande do que vai acontecer lá. Aí o primo diz: não se preocupe, você tem créditos, foi um bom homem e tudo mais, né? E ele dizia: Jorge, você vai se surpreender com o mundo espiritual, né? Olhe, nós chegamos, Jorge, aqui está o plano que você vai ficar, ali está teu amigo, está vendo, teu amigo de infância? Vamos chegar até ele, né? E aqui então, nesse belíssimo jardim, no plano espiritual, Jorge chegou, foi acolhido e a vida continua. Certo? Podemos acender as luzes, né? Bem, então é um resumozinho de como é que é o desencarne. Como vocês disseram, vários de vocês, cada caso é um caso, né? Então esse é um exemplozinho que a gente deve estar mais ou menos nessa média. Esperemos mais ou menos nessa média. Vamos trabalhar para isso, né? Muito bem. Aqui a câmera pega aqui? Pega? Tá. Então é o seguinte, da internet alguém tem alguma pergunta ainda? Não? Não há perguntas aí? Algum comentário que queira, que possa citar? Pois não? Pode fazer a pergunta. Eu fiquei com uma dúvida a respeito daquele fio de prata. Sim. Que ele fica preso, né? Tem um tempo porque agora hoje em dia as pessoas optam muito pela cremação, né? Sim. Então, segundo eu soube que a doutrina espírita recomenda que se espere mais tempo. 72 horas. Pois é. E eu não sei se isso hoje é feito, né? Mas então é realmente isso, né? Porque eu não sei qual é o tempo que leva para desconectar esse fio de prata, né? Olha, um espírito violento, agressivo, extremamente maldoso, que fez coisas terríveis aí, leva muito tempo. Certo? Leva muito tempo. E gente mais equilibrada, mais bondosa, etc., é rápido. Porque eu acho que facilita até para a pessoa se desprender, né? Talvez essa cremação não ficar grudada no corpo, apesar de ter o sofrimento na hora, né, da cremação, mas a pessoa se desconecta mais fácil, mais rápido, né? Olha, porque ela pode cremou, mas ela pode estar conectada a uma forma de pensamento, uma imagem do seu próprio corpo, pode estar conectada ao seu automóvel, pode estar conectada, entende?
até uma outra pessoa, né? Isso aí vai depender de cada entidade, entende? Agora, é uma coisa mais higiênica, mais saudável para a Terra, inclusive, né? Para tudo, né? E eu acredito que a evolução deve levar a isso, né? Mas realmente, como você disse, recomendo 72 horas, assim, para... Né? Doutor Ricardo? Pois não? Uma pergunta do Erivaldo. Estes fenômenos foram resultados de livros psicografados? Houve algum médium que viu ou percebeu todo esse processo? Bem, Erivaldo, esse trabalho aqui, ele se baseou em 2 obras. O primeiro é Voltei, do irmão Jacó. O irmão Jacó, ele foi um espírita, coordenador de diversas atividades de casas espíritas. Eu não sei se ele chegou a ser presidente da federação, vice-presidente da federação, né? A nossa biblioteca ali está informando, né? É o Marião. Então, ele pediu para os mentores, Erivaldo, que quando ele desencarnasse, ele tivesse consciência para que ele pudesse continuar ajudando os encarnados, narrando em detalhes a sua desencarnação. Então, o livro Voltei, irmão Jacó, acho que é da FEB, se não me engano, o livro, é FEB, né? Ele narra em detalhes o processo. Tá? E o Chico Xavier recebeu do espírito André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, que tem a desencarnação do Dimas, né? Do Dimas. Então, a desencarnação do Dimas também tem muitos dados. Então, nós juntamos isso aí, com mais alguns pequenos comentários. Né? O capítulo 29 do nosso lado tem Sim. a visão de Francisco, que ele ficava preso ao corpo físico, ele era muito preso ao corpo físico. É outro Francisco, não é? Outro Francisco. Tá certo. Uhum. Cita também esse... Olha aí, Erivaldo, então capítulo 29 do livro Nosso Lar, né? Nosso Lar. Isso, uma boa referência, ótimo. Muito bem. Mais alguma pergunta? Senão nós encerraremos a reunião. Eu só vou fazer a última que eu fiquei. Não temos pressa. É que ela falou quase morte, né? Acho que é isso, né? E a pessoa, eu fiquei na dúvida, porque quando acontece esse fenômeno do quase morte, que a pessoa é levada, né, e vê pessoas, conversa e acaba retornando, isso é uma coisa que natural, ou é uma coisa assim que ela foi por engano, alguém chamou ela por engano, ou realmente aconteceu um acidente e de repente ela teve o merecimento de voltar? Olha, existem vários fenômenos. Primeiramente, não é que foi por engano, não. Porque, desculpe interromper, mas é aquela do início, a fala do início, né, que às vezes as pessoas colocam como um milagre, né? Sim. E essa palavra não é bem... Não é adequada. Não é adequada, exato. Então, é o seguinte, eu esqueci o teu nome. Silvia. Silvia. Isso mesmo. Ô, Silvia, o seguinte, tem a ver com 2 fatores principais. Primeiro, com o tipo de trauma, que pode ser um anestésico, pode ser um acidente de uma tora caiu na cabeça, enfim. Então, um tipo de trauma que pode favorecer isso. Certo? Primeiro ponto é. Segundo, tem a ver com a característica daquele espírito e daquele corpo. Tem pessoas que se desprendem com facilidade, tem pessoas que não se desprendem com facilidade, tem pessoas que se sonham, acordam e sabem narrar o sonho inteiro, onde foi, desdobrou, outras não se lembram de nada, tem gente que diz, nunca sonhei na vida, etc. Né? Então, são peculiaridades do nosso corpo, do nosso cérebro, e peculiaridades do nosso corpo espiritual. E associada a um tipo de trauma, de um acidente, de uma anestesia, de uma substância, etc., que favorece. Certo? Então, há esse desdobramento e não a morte, por quê? Porque não é o momento, então não tem como desencarnar. Então, aquilo vai e volta. Entende? É como elástico, vai e volta. Entende? Então, o fenômeno é esse. Pode dizer que não está na hora. Não está na hora mesmo. Mas não é que houve um engano, não. Como a pessoa tem consciência, ela chega, então eu vou morrer. E o que é que as pessoas vão dizer? Vou dar uma aula sobre perispírito? Não, meu filho, não está na hora ainda, tá? Então, então foi um engano. Tá, a pessoa entende assim, mas não é bem isso, tá?
Eu lembro do caso do Schumacher, né, que hoje ele está morto-vivo, né, segundo as notícias que a gente recebe, e ele se acidentou, né, e a família, na verdade, toda aquela estrutura que ele tem segura ele vivo, mas ele, a princípio, não tem mais vida, né, a pessoa fica só deitada, só com máquinas. Aí, nós não podemos afirmar que o Schumacher esteja A, B ou C, porque depende de uma série de fatores. Ninguém conhece o íntimo dele, os pensamentos, os sentimentos, né, o que ele criou de positivo ou não nessa vida, né? Só podemos torcer para que esteja bem e se liberte o mais rápido possível, né? Muito bem. Giovana, queres colocar alguma coisa? Não? Então tá. Bom, meus amigos, então vamos encerrar um pouquinho mais cedo, né? Mas ficamos felizes pela presença de vocês, pela participação da internet, né? Agradecer o Jefferson e o Marion nas assessorias diversas, né? E então posso pedir para você fazer a prece? Pode? Bem, nesse momento vamos agradecer a espiritualidade amiga que se fez presente a todo momento, que gotas de luz se preservem sobre nós e que possamos levar para os nossos lares estas energias de equilíbrio, energias de conhecimento, pela palestra de hoje, que nos inspirou de como devemos lidar com o desencarne, com a morte. E assim, aqueles que acompanharam através da internet, deixamos aqui o nosso agradecimento e que também recebam da espiritualidade todo o carinho, todo o amparo e que possamos na próxima semana retornarmos a esta atividade, levando conhecimento e esperanças em nossos corações. Que assim seja. Provavelmente a próxima reunião será sobre Muito bem, está encerrada a nossa reunião, né?